Olá, meus amores! Hoje a nossa aula é de matemática. Pegue seu livro na página 261, acompanhe a leitura e a explicação comigo. O conteúdo de hoje é polígonos. Vamos ver, então? Vamos lá. Na fotografia ao lado, podemos identificar figuras que lembramos polígonos. Veja que é um mosaico com vidros coloridos. E esse mosaico, ele tem muitas figuras geométricas aí, ok? O que seria então um polígono? É uma figura geométrica plana, fechada e simples, formada por segmentos de reta. Cada segmento de reta determina um lado do polígono. E os pontos de encontro desses dois lados consecutivos determinam os vértices do polígono. Vamos ver aqui na nossa lousa? Vamos lá então. Olha, aqui eu tenho alguns polígonos, tá? Eu tenho o triângulo que tem 3 lados, eu tenho o quadrilátero que tem 4 lados, eu tenho o pentágono que tem 5 lados e eu tenho um hexágono que tem 6 lados, ok? Então, o pentágono, ele é uma figura plana, ou seja, retinha na parte de baixo dele, ó, inferior. Ele é simples, tá? Ele é fechado, veja que não tem nada aberto, é uma figura fechada e é formada por segmento de reta. Nós aprendemos em outra aula que o segmento de reta é um pedaço, uma parte da reta marcada por 2 pontos nas extremidades. Por isso, segmento de reta, uma parte da reta marcada por 2 pontos nas extremidades. Se nós olharmos aqui os polígonos, nós vamos ver que tem vários segmentos de reta. Vamos ver, ó, a partir do triângulo, ó. Eu tenho uma vértice aqui ou um ponto. Então, eu tenho um ponto aqui e um ponto aqui. Veja que eu tenho um segmento de reta. Eu coloco um outro ponto aqui, eu tenho um outro segmento de reta aqui. Então, eu tenho no triângulo 3 segmentos de reta. Mas, para não falar que no polígono eu tenho segmentos de reta, eu já sei que o polígono é formado por segmentos de retas. São segmentos de retas consecutivos, ó, um do lado do outro. Vamos olhar o quadrilátero. Deste ponto aqui até este, eu tenho um segmento de reta. Deste ponto até esse, eu tenho outro segmento de reta. E aqui eu tenho outro segmento de reta. E aqui eu tenho outro segmento de reta. Então, os polígonos, eles são formados por segmentos de reta, tá? Só que quando eu vejo a figura polígono, eu falo que cada segmento de reta é um lado. Então, aqui eu tenho um lado, aqui eu tenho um outro lado do polígono, aqui eu tenho mais um lado e mais um lado. Então, cada parte dos meus polígonos, em cada parte eu tenho um lado. Então, o triângulo tem 3 lados ou 3 semirretas. O quadrilátero tem 4 lados ou 4 semirretas. O pentágono tem 5 lados ou 5 semirretas. O hexágono vai ter 6 lados ou 6 semirretas. Mas eu sei que são semirretas, mas eu chamo de lado, tá? Então, eu tenho, por exemplo, aqui um polígono que chama hexágono e que tem 6 lados. Eu tenho um triângulo que tem 3 lados. Aqui eu tenho um polígono que chama quadrilátero e tem 4 lados. Aqui eu tenho um polígono que chama pentágono e tem 5 lados. E esses lados são formados por
semirretas, ok? Quando as semirretas são consecutivas, consecutivas é uma do ladinho da outra. Elas se encontram e aí elas vão ter o quê? Pontos. Cada pontinho desse aqui, no polígono, eu vou chamar de vértice. Eu vou chamar de vértice, tá? Então, os meus polígonos, eles são formados por vértices, são formados por semirretas e tem os seus lados, que eu conto e que tem tudo a ver com o nome deles. Veja, 3 lados, triângulo. 4 lados, quadrilátero, veja, vem de 4, tá? Pentágono, penta. Penta quer dizer 5. Para quem gosta de futebol, pentacampeão, né? Pentacampeão, ganhou 5 vezes, né? E hexágono, 6 lados, ok? Então, os polígonos seriam esses aí, formados por semirretas ou lados e vértices, ok? São figuras planas, são figuras simples e são figuras fechadas, ok? Agora, nós vamos continuar com a leitura na página 262 e eu vou ler com vocês aí sobre os triângulos. Vamos lá? Triângulos. Os triângulos têm 3 lados, como nós já vimos. 3 ângulos e 3 vértices, ok? Quanto às medidas dos lados, os triângulos podem ser equiláteros, isósceles e escalenos. Então, o que seriam os triângulos? São os triângulos que têm 3 lados com medidas iguais, os equiláteros. Então, veja, eu vou ter 3 tipos de triângulos e o que vai diferenciar um do outro são as medidas, tá? Então, por exemplo, o triângulo equilátero, ele tem os 3 lados iguais, que seria aquele triângulo que a gente já conhece, que nós costumamos a fazer nos desenhos e tudo mais, tá? Nós temos o triângulo isósceles, que tem 2 lados com medidas iguais. E nós temos os triângulos escalenos, que tem os 3 lados com medidas diferentes. Então, vamos ver isso aqui na nossa lousa. Vamos ver. Deixa eu arrumar aqui. Muito bem. Vamos lá. Então, eu tenho 3 tipos de triângulo. O triângulo equilátero, que é o mais conhecido, e ele tem 3 lados iguais. Muito bem. Então, a mesma medida que eu tenho aqui, eu vou ter aqui e aqui. Então, vamos supor que eu use 2 centímetros, 2 centímetros, 2 centímetros e aqui 2 centímetros, ok? O triângulo isósceles, que seria esse aqui, ele vai ter 2 lados iguais e um diferente. Então, esses 2 lados aqui, ó, são iguais e esse é o diferente, tá? Então, esse é o lado diferente do meu triângulo isósceles, mas esses 2 lados são iguais. E quando eu os desenho em geometria, eu tenho que pôr exatamente a medida correta. Então, vamos supor que aqui tenha 3 centímetros, então aqui embaixo tem que ter 3 centímetros, ok? O triângulo escaleno. O triângulo escaleno, ele é um triângulo que ele vai ter os 3 lados diferentes. Então, eu vou ter uma medida aqui, por exemplo, 2 centímetros. Aí, eu vou ter uma medida aqui, sei lá, 4 centímetros e aqui 5 centímetros. Então, ele é um triângulo que ele tem os 3 lados diferentes, ok?
São esses três tipos de triângulo que nós vamos conhecer por enquanto. Bom, eu expliquei para vocês quanto ao lado dos triângulos, né? Equilátero, 3 lados exatamente iguaizinhos. Isósceles, somente esses 2 lados iguais. E o escaleno, os 3 lados totalmente diferentes, desde que ele fique, né, com uma figura de triângulo, ok? Mas, como os polígonos também, os triângulos têm os seus vértices. Então, vamos ver aí os vértices, né? Do triângulo nós já havíamos visto. Essas são as vértices do triângulo. Equilátero. Essas são as vértices do triângulo isósceles. Essas são as vértices do triângulo escaleno. Então, veja que assim como os polígonos, os triângulos também têm as suas vértices. E os triângulos, gente, também têm os seus ângulos, como nós aprendemos na aula passada. Então, vamos ver os ângulos dos triângulos? Eu tenho, no triângulo equilátero, eu tenho 3 ângulos aqui. No triângulo isósceles, eu também vou ter 3 ângulos. E no triângulo escaleno, eu também vou ter 3 ângulos, tá? Se no triângulo equilátero eu tenho 3 lados iguais, eu vou ter 3 ângulos iguais também. Se no triângulo isósceles eu tenho 2 lados iguais e um diferente, então eu vou ter também ângulos diferentes. No caso do triângulo isósceles, eu tenho 2 ângulos iguais de medida e um diferente, que é o da ponta, tá? E no triângulo escaleno, eu também vou ter os 3 ângulos, tá? E os 3 ângulos vão ter medidas aí um pouquinho diferentes por conta também das medidas que ele vai ser feito. Veja, aqui eu coloquei um tamanho de triângulo, né, acessível para vocês verem na lousa, mas ele poderia ter sido feito de vários tamanhos, tanto bem menorzinho como bem maior, tá? Então, em alguns triângulos, os ângulos vão ser iguais, tá? Principalmente no isósceles, eu vou ter um ângulo diferente, tá? O escaleno vai depender de como eu desenhei, porque o ângulo vai pegar essa parte aqui perto da vértice, ok? Mas o triângulo isósceles não são todos os ângulos que são a mesma medida, tá? Porque ele faz uma ponta mais fina, como vocês podem observar aqui, ó. Então, esses 2 ângulos acabam ficando iguais e esse aqui não, tá? Esse aqui fica menorzinho, porque faz o bico, né? O bico do triângulo, tá? O escaleno vai depender a medida. Se você fez um bico aqui também, ó, mais fininho, ele vai ter um ângulo aqui menor também, tá? Então, os triângulos, tanto o equilátero como o isósceles como o escaleno, tem 3 lados. Porém, o equilátero tem lados iguais, os isósceles têm 2 lados somente iguais, 2 lados iguais, que são esses 2 que eu marquei, e os escalenos vão ter os 3 lados diferentes, ok? Então, por enquanto é só, nós vamos fazer os nossos exercícios, vamos aí estudar um pouquinho mais os polígonos e os triângulos e já já eu falo com vocês. Um beijo para vocês e até já já.